E aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal L. Gustavo, Exercícios e Projetos do Livro. Nesse canal você vai ter conteúdos, de eletrônica, de eletricidade, de robótica, internet das coisas, reconhecimento de voz e focando também na didática, focando fortemente na didática de aulas, de exercícios e projetos do livro. Nesse vídeo eu queria falar sobre pontos de impedância, ponto genérica e condição de equilíbrio. Eu acredito que você já teve a necessidade de fazer a medição de uma indutância, de uma capacitância, e existem equipamentos que são próprios para fazer isso, e dentro daquele equipamento você tem esse circuito aqui. Só para lembrar você que aqui na descrição nós temos um e-book gratuito de circuitos elétricos que você vai aprender de forma didática, ilustrada e objetiva, tá certo? Os principais conceitos de circuitos elétricos com corrente alternada. Lembrando, tá certo, que assim como você quer medir tensão, medir corrente, medir potência, existem situações que você precisa também medir a indutância e medir a capacitância para circuitos elétricos e circuitos eletrônicos também, e de telecom. Vamos lá? Bem, pontos de impedância. Então, sendo bem objetivo, para que servem? Elas são utilizadas para medição de impedâncias, capacitâncias e indutâncias com grande precisão. Então, basicamente, a composição da ponte é essa aqui, que as medidas são realizadas com valores previamente conhecidos, Padrões de resistência, padrões de indutância, padrões de capacitância. Só para deixar sua mente mais clareada, imagine que para você fazer a medição de uma corrente elétrica, em um perímetro existe um circuito, um pequeno circuito com a resistência, por exemplo, em paralelo. Essa resistência é também chamada resistência de shunt. Então, por trás dos equipamentos, do multímetro, dentro do multímetro você tem voltímetro, tem amperímetro, tem ohmímetro. Por trás desses equipamentos que nós utilizamos tanto na eletrônica, você vai ter esses circuitos aqui. Você vai ter por trás desses equipamentos, ali na caixinha preta, você vai ter estes circuitos aqui que fornecem, tá? Que nos dão a possibilidade de fazer as medições tanto de parâmetros elétricos, de grandezas elétricas, quanto de valores dos componentes eletrônicos. Então é muito importante nós entendermos, tá? Então os padrões mais comuns são as décadas resistivas e capacitivas, devido à precisão e à variedade de modelos comerciais. Então, na prática, você precisa fazer esse arranjo aqui. Você tem 4 impedâncias, tá certo? Ligadas desta forma. E entre o ponto A e o ponto B você tem um amperímetro, onde esse amperímetro ele precisa detectar uma corrente zero para dizer que a ponte ela entrou em equilíbrio. E nos exercícios, nos vídeos mais na frente, eu vou mostrar a você como fazer, como calcular a impedância, como descobrir a impedância, através dos cálculos, tá certo? Então, nós vamos ver que o fato de o amperímetro ter entrado na condição de equilíbrio fornece algumas premissas para nós calcularmos a impedância a ser descoberta. Então, por exemplo, para detectar o equilíbrio da ponte é utilizado um osciloscópio, um galvanômetro de posição ou um transdutor eletroacústico, Então, aqui não opera as frequências de áudio. Então, basicamente aqui, eu vou falar depois dessa questão de frequência de áudio. Mas, quando você entra na condição de equilíbrio, você tem a questão dos divisores de tensão, Aplicando a lei de Ohm, Então, o que é divisor de tensão? Essa tensão aqui mais essa vai ser igual a essa aqui mais essa, tá certo? Então, você consegue fazer relações a partir do momento que a ponte entrar em equilíbrio, e essa ponte ela vai entrar em equilíbrio com os ajustes das impedâncias variáveis que são compostas por padrões resistivos, padrões capacitivos, tá certo?
E aqui, por exemplo, você tem aqui, ó, elas são impedâncias complexas e, portanto, deve haver também igualdade entre as diferenças de fase, tá? Então, existem algumas condições de equilíbrio. Se a ponte entrou em equilíbrio, se um perímetro ele está medindo zero, é porque você teve as condições satisfeitas, as condições de equilíbrio foram satisfeitas. E quais condições são essas? A primeira condição é que essas relações aqui, as relações entre módulos, né? Esse módulo aqui sobre esse é igual a esse aqui sobre esse. Então, basicamente, isso aqui é oriundo da relação de divisor de tensão aqui que você faz entre essas impedâncias, tá? Eu não vou entrar exatamente na dedução aqui, mas você deve saber que quando aqui entra em equilíbrio, como não há diferença de potencial aqui, você pode igualar as tensões, não é? Por exemplo. Então, a segunda condição de equilíbrio é a diferença entre as fases. Então, você vai ter esses dois parâmetros. Isso aqui serve para qualquer ponte, tá? Então, Gustavo, existe mais de uma ponte? Existe sim. Existe a ponte para medir a indutância e existe a ponte para medir a capacitância, tá? Então, é muito importante você entender. Na prática, esse tipo de ponte deve operar com frequências de no máximo algumas dezenas de kHz. Por quê? Porque quando você chega numa frequência muito elevada, você já começa a ter parâmetros espúrios, conforme nós vimos nas aulas passadas, e você tem aqui ó, a inexistência de um terra comum entre o gerador e o instrumento de medida, pode causar vários problemas de ordem prática, tá? Então, eu não vou entrar aqui no parâmetro, mas à medida que você aumenta, eleva demais a frequência, vão surgindo aqui parâmetros espúrios, a impedância, por exemplo, a indutância, ela vai acabando aqui não só a resistência séria, mas também vai aparecendo a capacitância também vai aparecendo uma indutância, enfim. Ao invés de você ter o modelo ideal, não é? À medida que você vai aumentando a frequência, você vai caminhando para o modelo real dos componentes e isso pode prejudicar a sua análise, tá? Então tem que ter muito cuidado que ela não serve para operar em grandes frequências. E como você constrói uma ponte? Então, você vai precisar de um padrão resistível em paralelo com um padrão capacitivo. Então, essa impedância Z1 é composta por dois padrões, um padrão resistível e um padrão capacitivo, e ambos são variáveis. A impedância Z3 é um padrão resistível fixo, a impedância a ser determinada é a impedância ZA, e o padrão de resistência variável R2, tá certo? Então, é muito importante você ter 3 padrões aqui de componentes resistivos e capacitivos que você vai fazer o ajuste até obter um valor zero aqui no galvanômetro, né? No seu medidor de corrente. Então aqui essa é a ponte, por exemplo, para medir indutância. Nós vamos ver isso no próximo vídeo de circuitos elétricos, tá certo? Então tem para medir indutância, para medir capacitância, e esse será o tema dos próximos vídeos. Se você gostou, dá aquele like. Valeu, meu amigo, até o próximo vídeo.